Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje eu estou aqui para falar um pouco da principal estreia dessa semana, Missão Impossível, Acerto de Contas Parte Um, dirigido por Christopher McQuarrie. O filme é uma sequência da série, da franquia, que iniciou nos anos 90, num filme dirigido pelo Brian De Palma, com muita influência do Alfred Hitchcock, na mistura entre suspense e trailer de espionagem. A segunda parte foi lançada em 2000, dirigida pelo John Woo, e foi a maior bilheteria daquele ano. No terceiro filme, J.J. Abrams foi o diretor e trouxe o Philip Seymour Hoffman numa interpretação espetacular na pele do vilão. No quarto filme, dirigido pelo Brad Bird, Protocolo Fantasma de 2011, as sequências de ação que começaram a ser melhor trabalhadas pelo J.J. Abrams na terceira parte se intensificaram. E assim que se estabeleceu a parceria entre o Christopher McQuarrie e o Tom Cruise a partir da Nação Secreta, essa característica se acentuou ainda mais na franquia, resultando na Operação Fallout, o filme que antecede o Acerto de Contas Parte Um. Esses dois filmes têm em comum essas sequências de ação de grande impacto, extraordinárias, com efeitos visuais muitas vezes práticos. Eu entendo que o Tom Cruise acaba dando bastante destaque a isso na condução da narrativa e acaba, por vezes, deixando o roteiro um pouco de lado. A primeira parte do Acerto de Contas, parte um, é muito bem feita, com diálogos ágeis, e o acréscimo dos personagens do Ving Rhames e do Simon Pegg, que atuam muito bem ao lado do Tom Cruise. Mas, ao mesmo tempo que essas cenas de diálogos da primeira parte são muito bem conduzidas, muito bem realizadas, a partir da segunda metade, o diretor acaba perdendo um pouco o fôlego e deixando de lado a interação entre os personagens, apesar dele trazer a Vanessa Kirby e a Rebecca Ferguson em atuações bem interessantes. As duas elas conseguem trazer bastante credibilidade às suas respectivas personagens. O Tom Cruise ele sempre foi conhecido por ser muito exigente quanto às sequências de ação, ele gosta de sequências bastante realistas, e isso se encontra em todas as partes do Acerto de Contas parte um, mas ao mesmo tempo isso acaba tirando um pouco o foco do roteiro. Os personagens, eles poderiam ter uma emoção mais trabalhada, uma interação mais dosada, e isso não acontece na maior parte da metragem do filme. O filme, além de tudo, ele é um pouco longo, ele tem em torno de 2 horas e 40 minutos, e eu entendo que ele funcionaria melhor com em torno de 20 a 30 minutos a menos. Isso já era um problema do John Wick Parte 4, que também tem uma metragem excessiva. Na segunda metade do filme, ele acaba ficando cansativo, embora ele tenha em comum com o Acerto de Contas Parte Um, a parte final é tecnicamente impressionante. Aqui no filme do Tom Cruise, tem uma sequência de ação que é realmente fantástica. E essa metragem excessiva também prejudicou um pouco Indiana Jones e a Relíquia do Destino, onde, ao contrário do filme do Tom Cruise, não havia tantas cenas de ação. As cenas de ação são um destaque aqui, o espectador vai ficar muito satisfeito se ele estiver procurando por ritmo, uma montagem bem feita, mas se ele estiver procurando um pouco mais de interação entre os personagens, um pouco mais de personagens elaborados, vai ficar devendo, a trama fica devendo. O bom humor da primeira parte, principalmente nos diálogos do personagem do Tom Cruise com os do Ving Rhames e do Simon Pegg, praticamente desaparecem na segunda metade. O filme também tem um determinado problema, ele não consegue explorar muito bem o vilão. Aqui o vilão ele se dá de duas maneiras, se dá
por meio de uma figura humana e se dá por meio da inteligência artificial. Isso nunca é muito bem trabalhado ao longo do filme. O vilão, ele não tem aquela habilidade, por exemplo, do Philip Seymour Hoffman, do terceiro filme, que trazia um grande uma grande emoção, uma grande dramaticidade às cenas de enfrentamento dele com Ethan Hunt, e aqui isso não acontece. O Tom Cruise também parece um pouco desinteressado em participar de sequências mais dramáticas. Aqui ele dá real importância às sequências de ação. O Missão Impossível, Acerto de Contas, parte um, ele prevê uma segunda parte que a gente entende como épica, grandiosa, mas aqui, como um filme acabado por si só, ele não é um grande momento, ao meu ver, na trajetória do Tom Cruise, mesmo na sua grande galeria de filmes de ação. O Top Gun Maverick, por exemplo, do ano passado, é um filme muito melhor acabado, melhor escrito e com atuações mais interessantes, embora todos aqui do elenco façam um trabalho, no mínimo, bom. Então, eu acho que o filme ele é indicado principalmente aos espectadores que acompanham a série, que gostaram da série, mas eu não vejo aqui, apesar da influência que eu sinto em muitas passagens do Brian De Palma, do J.J. Abrams e do próprio Brad Bird, do quarto filme, eu não entendo que esse filme represente o melhor da série Missão Impossível. O principal problema, a meu ver, é o diretor, o Christopher McQuarrie, além de ter um determinado problema na escrita dos personagens, destacando novamente, principalmente na segunda parte, ele não tem um grande, uma grande elaboração visual. A fotografia do filme, o design de produção são muito simplistas, a maneira como ele filma também, às vezes, não é tão interessante como poderia, e uma sequência em que a fotografia aqui é um pouco mais arriscada, um pouco mais ousada, é interessante porque lembra muito a da franquia do John Wick. Isso acaba também tirando um pouco o espectador do filme, porque o espectador acaba lembrando de outra franquia, quando o Missão Impossível ele tem características próprias, tem um estilo próprio que poderia ser melhor conduzido. Todos os filmes da série, eles têm um visual, um estilo um pouco diferentes. Você vê o do Brian De Palma, por exemplo, o filme de estreia da série é muito diferente do filme do J.J. Abrams, e o filme do Brad Bird, por exemplo, também é muito diferente dos filmes do De Palma e do J.J. Abrams em se tratando de estilo. E aqui não é diferente. O Christopher McQuarrie, ele já tinha trazido um pouco desse visual no Operação Fallout, mas aqui ele não elabora o filme de maneira a torná-lo mais significativo nessa parte. As cenas de ação também me parecem um pouco excessivamente influenciadas pelo filme Operação Skyfall, do 007. São perseguições, às vezes, repetitivas, em cenários muito parecidos, mas, de maneira geral, o Missão Impossível Acerto de Contas Parte um é um filme sólido de ação. Eu daria 3 estrelas de 5 estrelas. É um filme bom, embora eu não considere um destaque como ele vem sendo recebido. Mas, eu reitero, é um filme principalmente para aqueles espectadores que gostam da série. E se você gosta de cenas de ação, possivelmente você vai sair satisfeito da sessão. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado o vídeo. Se você quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Muito obrigado.